solteira, ela é Lisete Tavares Oliveira. E depois de casada, Lisete Oliveira de França. Eu nasci no dia 25 de maio de 1931, na cidade de Penedo, estado de Alagoas. Sou filha de João de Oliveira e Silva, um pernambucano, que se estabeleceu em Penedo, comerciante. A minha mãe era alagoana de Traipu, Vicentina Duarte Tavares. Morreram 2, éramos 8, mas restaram 6. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, eu era a filha mais velha. A minha infância foi como de todas as crianças, né? A gente estudava, brincava e a única coisa que eu nunca fiz em Penedo foi tomar banho no rio. Porque na época, quem tomava banho no rio era quem morava lá perto. E eu morava na parte alta da cidade. Então a gente nunca... Eu tomei banho no rio quando eu ia para Traipu. Porque Traipu já era uma cidade menor. Eu ia com minha avó e aí tomava um banhozinho no rio. Mas em Penedo eu nunca tomei banho. Hoje tem uma prainha, já tem a juventude mais avançada, vai para lá e tal, quem mora em cima ou embaixo, mas no meu tempo não era assim. Então eu brincava como todas as crianças, participava do movimento da igreja, da cruzada eucarística e o resto era como toda criança, estudava, brincava, né? As férias a gente ia para Traipu e o papai já tinha uma canoa de um amigo que ele fretava a canoa para nos levar nas férias para Traipu. Também a gente só viajava com esse cidadão, porque a canoa era grande, era de toldo e a gente saía de Penedo assim umas 10 horas, quando caía o vento, como diziam na época, e à tardinha estávamos em Traipu. Aos 6 anos de idade comecei a estudar no Gabino Besouro e fiquei aí até o 3º ano primário. Mas nessa época meu pai estava meio adoentado e resolveu mudar de negócio e disse que ia botar o negócio em Traipu e a gente foi para Traipu. E lá eu entrei na mesma escola do estado, Moreno Brandão. Terminei meu curso primário em Traipu. Mas nesse período foi quando meu pai morreu. Ele adoeceu, foi para Aracaju, operou-se e naquela época não havia muito recurso, né? E ele terminou tendo uma parada cardíaca e foi embora. Nos deixou em Traipu. Mas ele tinha um irmão casado com a tia da minha mãe. Aliás, eram 3 irmãos casados na mesma família, 2 irmãs e uma sobrinha. E um deles era muito apegado a gente e ele ficou insistindo com a mamãe para ela voltar para Penedo. E nós voltamos para Penedo e aí eu fui para o Colégio Imaculada Conceição. Eu mesmo com 14 anos já entendia que a mamãe ia ter muita dificuldade de me pagar o colégio. E eu pedi para ir para o colégio do estado. Na época a gente tinha que fazer admissão, fiz a admissão por estado e fui para a Escola Normal Rural de Penedo, que com 4 anos a gente saía com diploma de professora. E assim eu terminei. No ano seguinte, eu fui convidada para ensinar no Colégio Diocesano, porque uma professora minha, ela tinha um primo que hoje ele morou aqui também em Arapiraca, Padre Jefferson de Carvalho, que tem até rua aqui com o nome dele, era o diretor e era primo dela.
Aí ela disse: Jefferson, convide a Lisete para ser minha substituta, que eu estou cuidando do meu enxoval, que ela se casou com a turma do Alumínio Penedo, lá em São Paulo. Ela ia morar em São Paulo e estava cuidando do enxoval, e eu substituí a professora Noélia Ribeiro e fui trabalhar no Colégio Diocesano. Padre Jefferson me tinha o maior carinho, as colegas eram maravilhosas, mas 2 anos depois houve concurso para o Estado e ele me incentivou muito a eu fazer. Eu, quando vim saber, já estava próximo ao início das provas, mas com a coragem que ele me deu, eu fui fazer o concurso e passei em 2º lugar na turma de Penedo. Fui nomeada em 1951. Na época, o secretário era o Teotônio Vilela, o velho, que foi senador. Ele era o secretário da Educação e ele queria que a gente escolhesse a cidade, porque Penedo a gente só podia ir quando tivesse algum tempo, era prêmio, como Maceió. Nem podia ir para Maceió, nem para Penedo, porque Penedo, na época, era a primeira cidade depois da capital. Então, eu tive que ir para outra cidade. Escolhi Traipu, porque minha avó morava lá, e ele queria a justificativa. E eu fui morar em Traipu. Trabalhei 3 anos em Traipu. Neste período, minha avó morreu. Mamãe levou a minha avó para Penedo e eu fiquei lá sozinha. Mas tinha os parentes, né? As minhas alunas eram assim muito amigas e às vezes que lá não tinha água encanada, que às vezes o Oswaldo mangava de mim, porque eu quando nasci, Penedo já tinha água encanada e saneamento. E a gente, quando eu me casei, aqui era na cacimba e cisterna. Mas graças a Deus eu só passei 3 anos, fui para Penedo. Agora, nessas andanças que eu fiz lá para Traipu, esse tempo que eu morei, eu conheci Arapiraca. Eu tinha um tio morando aqui, ele trabalhava na coletoria, era fiscal de renda, né? Mas foi se aborrecendo e terminou deixando. E comprou uma propriedade em Antunicas. Então ele queria que a mãe e a irmã, que era minha mãe, conhecesse. E nos chamou para vir em Arapiraca. Aí a gente veio, passou aqui as férias. Foi mais ou menos em 1943 a 44, por aí. Arapiraca, a minha tia aqui era encantada com Arapiraca. Ela me contava tanta coisa boa de Arapiraca que eu passei a gostar de Arapiraca. Arapiraca era coisa pouca. A casa dela atrás era um sítio enorme, não tinha a Fernandes Lima. Aquela rua ali não existia, era um sítio. Quer dizer, aquela praça da prefeitura, aquilo ali tudinho não existia. A Praça Marques da Silva era muito simples, tinha só um cacimbão lá no meio da praça. Depois que fizeram a fonte sonora luminosa, e quando eu vim aqui passar as férias, era uma coisa linda. A fonte funcionando, as águas dançando, a gente passeando, ia para o cinema, ia para a sorveteria Pinguim. Ixi Maria, era uma coisa linda. E eu fico doente porque eu aprendi a amar Arapiraca e estava acostumada a ver lá em Peneda as coisas velhas conservadas e destruíram a fonte sonora luminosa. E eu ainda andei questionando com João Nascimento no Rotary, porque eu preparei a Casa da Amizade para restaurar a fonte. Falei com o Zé de Sá, ele me disse que podia dar jeito. E João, que nada, Lisete, nem se preocupe com isso. Eu digo, você que é filho da terra, não está tendo interesse. E eu, o que é que eu vou fazer?
Aí a gente ficava só brincando, né? Então, a gente brincava, né? E eu dizia, você que é filho da terra, não tá ligando? Por que eu vou ficar preocupada? Mas eu quero, a Casa da Amizade vai fazer isso. Mas não consegui muita coisa. Mas aqui na Casa da Amizade, a gente fazia festa. A gente fazia uma coisa, fazia outra. E no Natal, no Dia das Crianças, no inverno, era agasalho, era enxoval de recém-nascido, era presente para aqui, para colar. Sempre a gente tinha alguma coisa a fazer. Construímos escolas e isso despertou em mim essa necessidade de ajudar o irmão. O cinema Trianon também foi outra coisa que eu senti muito. Ainda andei falando com o Luciano, quer dizer, um abaixo-assinado que a gente fez para o Luciano. Mas a vereadora Graça levou e ele disse que Arapiraca não precisava mais de teatro, que já tinha teatro e tal. E eu fiquei com muita pena, porque era o cartão postal de Arapiraca. Era aquela fonte com aquele cinema que a gente, quando trazia os amigos, a gente mostrava, a gente ia ao cinema. E a gente ficou desprevenido, sem nada. Eu hoje, quando recebo alguma visita, que apesar de não ser filha da terra, mas o amor é muito grande e tenho assim a felicidade de receber os livros de Zezito, que foi meu colega de faculdade, do Valdemar, que foi professor, meu colega. Então, eu estou assim, mais ou menos entrosada com as coisas novas, boas de Arapiraca, e já tive a oportunidade de dar uma de guia turística, já andei pegando o povo da terceira idade de Maceió e dando umas voltas aí na cidade, mostrando, e elas ficam assim, entusiasmadas. O Parque Ceci Cunha, elas dizem que coisa linda, porque lá em Maceió, o salgadinho ali que elas dizem, podia-se fazer uma coisa parecida com o Parque Ceci Cunha ali no Salgadinho. Quer dizer, isso é ideia delas, da terceira idade de Maceió. A mesma coisa é a Perucaba. Aquela coisa bonita, aquela paisagem muito bonita, porque fica assim no alto. Aí elas dizem até a turma de Palmeira, Palmeira não podia ter uma coisa assim, um shopping desse, um parque desse. Quer dizer, tudo isso eu ficava mostrando. E até teve a oportunidade de pegar um cara de Maceió, que a gente foi mostrar o Museu do Asa. Aí ele disse, mas esse aqui não é só do Asa não, esse daqui é aquele um time que se acabou aqui, Cruzeiro. A coisa do Cruzeiro, eu digo, rapaz, se você é apaixonado pelo CSA, você deixa o CSA lá em Maceió e olhe só para Arapiraca, aqui é só Asa. Quer dizer, eu sempre procuro puxar para aqui, porque é um carinho que eu tenho, a terra do meu marido, dos meus filhos, e eu moro aqui há mais de 50 anos e me apeguei à cidade. Nessas viagens que eu fiz de Traipu para aqui, o meu tio morava vizinho, na Avenida Rio Branco, vizinho a família do Neusvaldo. E faltou, a cacimba do meu tio secou, e a mãe do Neusvaldo chamava a minha tia para ir lá pegar alguma água e tal, para lavar os panos dos meninos, e eu acompanhava. Neusvaldo, nessa época, estava parado. E eu conheci o Neusvaldo, né? Aí a gente começou a conversar, a bater papo. E ele tinha muita mangueira, tirava manga para mim, era aquela coisa toda. E eu me acostumei com ele quando ele botou um negócio. E quando vinha para aqui, eu sempre fazia uma visita a ele. Mas certa vez, já depois de professor formada, eu fui a Palmeira para um congresso e passamos por aqui. Aí a turma
passou por aqui e pernoitou aqui. Aí disseram, vai estar havendo um baile. Aí eu digo, vamos ficar para o baile. Era lá ali na Avenida Rio Branco, no armazém. Eu fui para o baile. Lá me encontrei com o Neusvaldo. E ele veio me contar uma viagem que ele fez a Traipu, quando eu estava lá, que eu mandei chamá-lo. Ele foi uma turma daqui de Arapiraca buscar seu Nelson Palmeira, que era lá de Traipu, para tomar conta da banda. E Neusvaldo foi com a turma. Quando eu vi, eu mandei chamá-lo e mandei um recado para o meu tio que minha avó estava doente. E ele, nesse baile, veio me contar como consegui dar o meu recado. E a gente conversou tanto e dançou tanto que terminou namorando. Aí aumentou minha visagem. Fim de semana, Neusvaldo ia para lá. Nas férias eu vinha para cá. E passamos 3 anos nesse vai e vem. Mas o problema era que eu estava trabalhando, já era professora, e o Neusvaldo aqui, para me trazer, ele tinha que falar com o chefe político. E a família dele era do lado do Lúcio. E ele não queria ir para lá porque não sabia como seria recebido. Eu não tinha nenhum conhecimento, né? Aí para mim era mais difícil. Fosse hoje, não. Hoje qualquer partido político, eu sou amiga de todo mundo, gosto de todo mundo. Lá em Penedo era assim, a gente nos dias da campanha fazia aquela zoadinha, depois era tudo amigo e camarada. Aí eu não tenho essa coisa não. Hoje eu sou amiga de todo mundo aqui em Arapiraca, mas naquela época eles tinham aquelas divisões, né? Aí ele não queria ir pedir. Eu não tinha aproximação e fiquei. A gente cada manhã, e terminou a gente se casando, eu ficando em Penedo e ele aqui. Passei 2 anos assim. Depois mudou de governo e o Major Luiz ganhou, era do lado dos Lúcios, tinha o Pereira Lúcio, que era primo do Neusvaldo. Aí procurou o Neusvaldo e disse, olha, não se preocupe com Lisete. Eu vou trazê-la para aqui com as outras que foram transferidas. Que aquela família Lúcia foi toda transferida. Ceci Valeriano, Cleonice Almeida e um bocado de gente. Aí Neusvaldo disse, não rapaz, eu mesmo vou com a Lisete lá, porque agora não há problema. Qualquer pessoa entra na secretaria, não precisa ir acompanhada de político. Ele disse, mas eu faço questão. Aí a gente se calou. Quando ele voltou, disse, Lisete, eu lhe escolhi para ser diretora do Adriano Jorge, porque você não é daqui e eu não vou tirar ninguém, e você, sendo de fora, vai ser mais fácil administrar os dois lados. Mas eu não me conformei, chorei demais, pedi, supliquei. Depois Neusvaldo disse, olha, fique pelo menos 1 ano, porque a família pode não gostar, ficar falando. Aí eu digo, é só 1 ano, 1961. Aí eu fiquei como diretora do Adriano Jorge, recebi o nome de Caxias, porque eu estava acostumada em Penedo. As minhas colegas de trabalho, na maioria, eram solteironas, dedicadíssimas ao trabalho, e eu me formei num ambiente desse. Aí aqui implantei. Eu estava acostumada a ver a diretora o dia todinho na escola. Aqui a diretora só vinha um horário. Aí no outro horário as professoras ficavam à vontade. Aí estranharam porque eu passava o dia. Aí me chamaram de Caxias. Cheguei lá em Maceió, uma prima minha conversando com uma ex-professora daqui, que estava lá morando, já estava aposentada, disse, a diretora de lá agora é uma Caxias, viu? Ela disse, é minha prima. Ela disse, desculpe. Quando comecei a trabalhar, ou melhor, quando eu comecei a estudar, lá em Penedo não se usava palmatória. Agora havia uma escola do professor Bembem, que era
semelhante ao Instituto São Luís de Arapiraca. Eu, às vezes, dizia que o professor Pedro Reis, que era meu amigo, tinha sido aluno do professor Bembem, porque o método era o mesmo. Mas eu nunca, desde que eu comecei a estudar, que a gente não usava palmatória. E fui para Traipu, também já tinha abolido a palmatória. E aqui no Adriano Jorge também a gente não usava mais palmatória, só no instituto, nas arguições, quando a turma fazia arguição de tabuada, né? Aí usavam palmatória. Mas graças a Deus eu fiz o que pude, trabalhei o que eu pude e fiquei muito feliz porque no desfile de 30 de outubro, Deusvaldo estava assistindo o desfile, quando um senhor chegou para ele, sem saber que era meu marido, disse: o Adriano Jorge agora está com mais jeito, melhorou. Quando eu estive no Adriano Jorge, eu estranhei a maneira de trabalhar dos serviçais. E acontece que havia muita carência de tudo e eu resolvi fazer uma festa. Fiz uma festa de São João, ensaiei quadrilha com os meninos, uma quadrilha matuta que eu tinha feito lá em Penedo. Um senhor traduziu todinha para a maneira matuta de falar e fiz uma festa no clube que hoje é o Hugo Lima. Foi uma beleza. O sucesso foi grande. Pedi a cada professora, porque quando eu queria fazer alguma coisa, eu me reunia com as professoras, pedia sugestão, dizia o que eu estava pensando e pedia ajuda delas. Então consegui muita coisa, porque elas diziam que antes não tinham assim uma oportunidade de externar o que pensavam, nem o que sentiam. Então eu dizia, cada uma vai me preparar um número artístico para a gente apresentar na festa de São João. E assim foi feito. O desfile, como eu falei, eu tinha como uma das professoras de destaque a Maria de Lourdes Almeida, mulher do Valdomiro Barbosa. Ela era muito inteligente e fez uma amizade comigo porque ela achava que eu trabalhava muito. E eu disse para ela, olha, eu vi no cinema, um jornal, uma ginástica rítmica, era assim, assim, assim. Disse mais ou menos a ela, mas ela bolou que fez uma ginástica rítmica linda para apresentar no desfile. E isso chamou a atenção e elas me ajudavam muito. Fiz primeira Eucaristia, fiz festa dos professores e elas não estavam acostumadas e eu fiquei com a fama, né, com cartaz. Então eu não sei assim dizer qual foi a melhor, que foi que mais me chamou a atenção. Mas tudo que eu fazia dava certo, porque era novidade. E a gente ia copiando, né, dos outros. A gente ia para um cinema, a gente ia para uma cidade, via uma coisa, trazia para cá. E assim a gente foi levando. Eu passei como diretora um ano e pouco. Aí eu estava esperando neném já, o segundo filho, e disse o Pereira Lúcio que tinha completado o meu tempo, ele mandasse outra diretora. E em 1966, quando foi fundado o Quintela Cavalcante, o deputado José Lúcio ficou encarregado de escolher a equipe de professores para trabalhar no Quintela Cavalcante. Então faltou um professor de música, naquela época que existia nas escolas, professor de música. E a Secretaria de Educação não aceitou os nomes
dos músicos que ele levou daqui de Arapiraca, porque ele só tinha o curso primário. Então, para ensinar o segundo grau, ou melhor, o ginásio, e ter só o curso primário era uma coisa que a secretaria não aceitava. Aí Miguel, conversando com o Zé Lúcio, disse: olha, a Lisete sabe música. Ela tocava lá em Traipu com as tias, bandolim, e andou aprendendo música. Ele disse: chama ela aqui. Aí me chamaram. Digo: olha, eu deixei a música, mas ainda tem alguma coisa. Se não aparecer outra pessoa que esteja melhor do que eu aceito. E assim eu fui ensinar música e canto orfeônico no Quintela Cavalcante, um horário, outro horário fiquei no Adriano Jorge. Depois uma colega minha disse: olha, o Conservatório de Música de Alagoas facilita tudo para a gente fazer o curso lá. Aí eu fui, era na Moreira Lima, e a diretora, eu não sei se vocês se lembram, numa sapataria Torres, que havia em Maceió, lá na Moreira. Também vocês são novos, não? E a diretora do conservatório era a esposa do dono dessa loja. Eu fui falar com ela, mas ela abriu as portas para mim. Eu disse que não podia frequentar todos os dias. Ela disse: basta você vir uma vez por semana. E você faça amizade com as colegas. Quando você chegar, peça os assuntos que foram dados e aí você toma pé. E assim eu fiz 3 anos. Mas era um sofrimento. Trabalhava até meio-dia e no segundo horário Neusaldo me levava. A aula começava lá às 6 horas e eu terminava às 10 para voltar para Arapiraca. Mas consegui terminar. Fui oradora da turma. Às vezes eu arengava com o professor, que era filho da diretora, que ele era acadêmico de medicina. E no último ano dele, ele de vez em quando faltava. Eu digo: pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu saí da Arapiraca para assistir aula e você faltar. Eu pago a sua aula. Mas, graças a Deus, fui muito feliz. Contei com o apoio deles todos. E como eu tinha feito só o curso normal em Penedo, Neusaldo disse que não esperava que eu fizesse o pedagógico. Aí, quando chegou o pedagógico aqui em Arapiraca, à noite, eu digo: você está me devendo. E ele, sem querer que eu fosse, porque eu ia deixar os meninos à toa: não, você toma conta de nós. Mas eu consegui e fui fazer o curso pedagógico. Quando terminei o pedagógico no Bom Conselho, surgiu a faculdade aqui de formação de professores. Eu fui da 2ª turma, fiz licenciatura em letras, escolhi francês. Aí quando chego no colégio com diploma, digo: aqui, eu agora sou professora de francês, pode trocar minha cadeira. Mas estava havendo uma reforma do ensino, tiraram música, aí eu fiquei ensinando francês. Quando faltava uma professora de coordenação diária e orientação educacional do 2º grau, me botavam. O diretor ficou muito tempo Miguel, outro tempo Sebastião, e eles tinham muito carinho comigo. E quando me pediam, eu não sabia negar. Faltou depois uma professora de orientação educacional que foi transferida. Miguel disse: Lisete, só você. Você topa tudo, vá, pelo amor de Deus, fazer esse curso. E eu fui porque de vez em quando no governo de Suruagi eu tive que fazer vários cursos de aperfeiçoamento, porque o Suruagi estimulava a gente pelo número de horas de curso. E quem tinha tantas horas tinha 10% a mais no salário. E eu com isso tenho aqui até uma... Ó, esse aqui tudo foi curso que eu fiz. E tinha
não sei quantos 10% disso aqui. Mas eu já estava com 25 anos de serviço. Com esses cursos todinho e cansada, eu cheguei a fazer curso grávida, com enjoo, desmaiando, mês de janeiro de férias, mas era obrigado a fazer o curso. Fiz esses cursos todos e depois o Colégio Quintela Cavalcante começou a crescer e ficou a funcionar nos 2 horários. Aí eu achei que não tinha condições de ficar no Adriano Jorge e ir lá. Porque aí, para eu ficar com os 2 horários no Quintela, tinha que trabalhar à noite. Então, eu renunciei ao Adriano Jorge. As minhas colegas mangaram de mim que eu era tola, porque elas ficaram com 60 horas e eu com 40. Mas não me arrependi. Fiquei assim e consegui um contrato, porque eu passei 1 ano trabalhando, dando mais aulas de francês e o Estado não me pagou. Passei o ano todinho com essas horas extras e o Estado não me pagou. Então, uma prima minha era muito amiga da diretora de educação e me convidou para eu ir lá com ela, e eu sem querer, mas ela insistiu. E elas duas ficaram discutindo, porque a minha prima dizia para ela, é proibido trabalhar de graça, não pode. E ela não vai perder. Ela disse, ô Lisete, por que você não aceita um contrato? Porque nós estamos fazendo contrato. Aí você pega um contrato de 20 horas, porque pode ser que você ganhe mais do que como efetiva. Aí eu digo, quer dizer que não tem dinheiro para me pagar o ano, mas tem dinheiro para contratar. Mas era tempo de eleição. E isso acontece, né? Aí eu digo, eu vou em casa. Quando cheguei aqui, eu digo, olha, Sebastião, eu só vou aceitar esse contrato, era o mês de outubro, se eu ficar novembro e dezembro sem dar aula, dessas 20, e ficar recebendo, para descontar o que eu trabalhei. Aí ele disse, dependendo de mim, você pode aceitar, porque você não tem problema com você, tudo você atende a gente e eu não posso lhe negar isso. Aí eu falei com a coordenadora, que era a Regina Correia. Regina disse, pode assinar. Assinei o contrato. Aí uma professora entrou de licença, porque também queria um contrato e não conseguiu. Os meninos ficaram sem aula. Eu digo, olha, os meninos, alunos, não são culpados do meu prejuízo. Quem trabalhou até agora, outubro e novembro, eu continuo. Fiquei trabalhando o resto do ano. Mas, com 30 anos de serviço, surgiu uma vaga de diretor adjunto no Adriano Jorge. E eu já tinha dirigido também, nesse período, o anexo do Quintela Cavalcante, que hoje é a Escola Pedro Reis. Eu passei lá também 1 ano para ajudar a Miguel, que era o diretor, meu cunhado, ele vá, que estava... Porque lá, o Pedro Reis, os blocos de sala de aula eram abertos de um para outro, soltos. E aí, quando chegava na hora do recreio, o que era de carro de confeito, de pipoca e de tudo, entrava. E o recreio era tumultuado. Então, eu me reuni com os pais, pedi ajuda e fechei. Fiz muro de um para o outro, fechei a escola. Aí, com essas experiências todas, eu digo, eu vou querer agora o cargo de diretor adjunto, porque com o cargo de diretor adjunto eu pego as 40 horas num cargo só. Quero me aposentar com 40 horas para não precisar de filho e vou para o Quintela Cavalcante. O secretário era meu amigo, o doutor José Medeiros, ainda é parente meu.
Eu fui para uma festa, me encontrei com ele, fiz um bilhete. Disse, o cargo de diretor adjunto do Adriano Jorge me interessa. Ele disse, o que é que você buscou aqui? Eu digo, lê em casa. Aí quando ele chegou em casa, me telefonou e disse, tá certo. Aí eu voltei para o Adriano Jorge e lá me aposentei. Mas, além disso, fui para a Rosa Mística. Depois de aposentada, 2 colegas chegaram aqui, me convidaram, insistiram para eu entrar na sociedade. E eu fiquei lá, digo, mas eu não vou demorar, que eu não vou morrer trabalhando. 3 anos eu trabalhei lá na Rosa Mística com 2 colegas. Preparamos a estrutura toda e deixei a Rosa Mística arrumadinha. Agora eu estou no clube da terceira idade. A gente não faz filantropia, mas a gente passeia. A gente faz uma festinha, outra. Às vezes a gente precisa de fretar um ônibus para ir para uma chácara, um sítio, para uma cidade perto. A gente tem dinheiro já no caixa, a gente contribui mensalmente. E já fui presidente também lá. Eu substituí a mãe do Talvani, doutor Talvani, que foi meu aluno. A mãe dele foi minha colega de trabalho e a gente era muito amiga. Eu fiz ela. Eu comecei a escrever, que eu gosto de professora, eu sempre andei fazendo apontamentos na sala de aula. Andava e virava, eu estava. E esse hábito eu conservo. Se eu vou para qualquer reunião, quando chego em casa, eu faço o apanhado. Na terceira idade, às vezes até a palestra todinha, os tópicos, eu aqui desenvolvo. E depois do livro pronto, ou melhor, dessas notas prontas, aí chegava um, por que daquelas notas que você estava fazendo? Essa foto aqui, da escola que eu estudei, e aqui da Casa da Amizade. E essa daqui do meio é a mulher do Lameia Filho, foi minha professora em Penedo. Ela é penedense, da família Braga. A dona Marina veio uma festa da Casa da Amizade e a gente conversou bastante. Eu estou aqui ao lado dela, conversando, sempre me salientando, né? Que eu não fico calada. As coisas que eu preciso. Aqui são as minhas colegas do Adriano Jorge, no tempo que eu fui diretora. E aqui a terceira idade. A terceira idade, eu sinto que as minhas companheiras gostam de mim, porque quando eu dou uma opinião, elas acatam. Então, eu sou feliz. O marido que eu tive foi um enviado do céu, porque a gente sempre se compreendeu, a gente nunca teve briga, nunca teve empurrão, nem violência. E os meus filhos são testemunhas disso. E a falta que ele está me fazendo é muito grande. O vazio é enorme. E eu ainda não me acostumei. O retrato dele está ali porque toda hora que eu chego aqui estou olhando para ele. Os meus filhos, ali naquela banqueta ali, aqueles filhos meus, aqueles netos meus, tudo ali é com formatura. É uma lembrança da formatura deles. Eu já tenho 2 netos médicos, um neto advogado, 2
arquitetos, uma farmacêutica. Isso para mim, porque os outros estão pequenos. Isso para mim é um orgulho de um bom sentido, não é vaidade. Eu sinto orgulho porque eles estudaram, porque não precisa castigo maior para uma mãe, um pai, do que os filhos sem gostar de estudar. Sem ter nenhuma perspectiva de vida. Naquela época, as coisas eram mais difíceis e o povo era mais simples. Eu estou vendo hoje, assim, a educação evoluindo muito aqui em Arapiraca, com algumas falhas, mas comparando com o que eu encontrei, melhorou muito. A gente já vê hoje as escolas bem estruturadas, principalmente as particulares. Do Estado ainda tem umas dificuldadezinhas, né? Assim, os clubes de serviço também, naquela época, eram mais atuantes. E agora, não. Eu acho que a falta de interesse, falta de amor à Arapiraca. Porque quando a gente ama, a gente cuida, a gente conserva. Porque cada um que procura mostrar o seu trabalho, mas não destrua o que o outro fez. O Lago da Perucaba é uma coisa linda, é uma beleza. Quando eu trago pessoas eu levo alguma pessoa para mostrar, fico encantados com o Lago da Perucaba. O Parque Ceci Cunha, como a gente conheceu, aquele canal sujo, né? E cheio de coisa. Eu tenho olarias, tinha tudo ali, aquela bagaceira. Quer dizer, está uma coisa bonita. Bom, começando pela minha casa, eu queria que os meus filhos dedicassem a Arapiraca o amor que eu dedico. Os meus filhos, começando por eles. E os outros também. Os políticos, que sejam sempre atentos às necessidades. A gente vê, por exemplo, as escolas precisando de reparos, agora com tempo integral, faltando comida. Os meninos, quando tem a comida, não podem repetir, porque eu converso com os professores e eles me dizem isso. Eu não estou lá para ver, mas é aquela coisa. Se é tempo integral, que seja diretor, secretário e prefeito, tudo atentos àquilo que foi criado. Não deixar também faltar. Aqui e acolá aparece quando chega na televisão, eu destinei isso, destinei aquilo, mas na realidade falta muito, falta muito. Eu tenho o maior prazer em dizer que os meus 5 filhos, todos 5 têm curso superior, todos 5 me deram muita alegria. Já tenho 12 netos, 2 bisnetos e espero que eles continuem simples e honestos, porque essa história de pose, porque eu doutor, porque isso aí não vale nada. A gente deve ter personalidade e pensar em Deus, porque a gente não é nada sem o poder de Deus. E que eles não se esqueçam disso. E eu, esses 25 anos que dediquei a Arapiraca com os filhos da terra, que hoje me sinto muito feliz quando me encontro com os ex-alunos, que eles dizem que eu continuo do mesmo jeito, que eu sou assim, sou assado, não sei o quê,
para me agradar. Isso também me gratifica, me cativa. Se eu chegar num ex-aluno médico, ele diz para mim, me conta a sua história. Chega no outro, professora, precisa de alguma coisa? Eu estou assim numa calçada, esperando o carro, chega um ex-aluno, professora, quer ajuda? Quer dizer, para mim isso aí é uma maravilha. Outros chegam para mim, eu nunca mais vi a senhora, estou com saudade até das suas exigências. Eu até acho graça, porque dizer que gostava das minhas exigências é gratificante. E o que eu desejo é que Arapiraca continue crescendo, continue agradando os visitantes, porque a gente aqui, quando chega, a gente costumava dizer que quem bebe água de cacimba não se esquece de Arapiraca. Hoje já não se pode dizer mais isso, mas quem pisa em Arapiraca gosta, quem vive em Arapiraca gosta. Então que esse amor seja assim expandido e que os nossos políticos amem muito. E eu quero aproveitar também para agradecer o Ricardo Nezinho essa oportunidade que está me dando de externar aqui o meu carinho por Arapiraca, agradecer a acolhida que eu recebi, porque inclusive eu já fiz até um poemazinho agradecendo Arapiraca, mostrando o que Arapiraca tem. Por quê? Porque eu gosto de Arapiraca. Arapiraca, eu te saúdo pelo que tu és, acolhedora, alegre e festiva, admirada por todos que te conhecem. Manuel André, o grande desbravador, não imaginava que aquela gleba muito cedo seria uma pequena metrópole. Cresceste, Arapiraca, e assim como a árvore que te deu nome, ficaste frondosa, bela e pujante, encantando a todos os visitantes. Nestes poucos anos, quanta coisa foi feita. Além do Parque Ceci Cunha, belo, temos o Lago Perucaba e o Bosque das Arapiracas. Os velhos não foram esquecidos. Para eles, os clubes de lazer e para a comunidade carente, os clubes filantrópicos atuantes. Os teus filhos estão crescendo e as escolas crescem também. As faculdades estão chegando para alegrar os jovens estudantes. Completando todo esse progresso, os intelectuais da terra fundam a Associação Arapiraquense de Letras e Artes, muito admirada e aplaudida nos dias de hoje. Parabéns, cidade altaneira, és o orgulho dos filhos teus. Que a Virgem do Bom Conselho continue a te proteger e abençoar. Muito obrigada.